O Elas por Elas está de volta e hoje a nossa convidada de honra é a Ana Mello, ela que é cabeleireira, mas principalmente ela é uma pessoa que defende o direito de ser feliz, né, Ana? Sim. Eu queria muito contar a tua história, já faz algum tempo que a gente está se ensaiando para isso, né, Leite, aqui no Elas por Elas. Acho que esse é um momento mais que especial para a gente falar um pouquinho sobre esse sentimento de ser mulher. Eu li outro dia uma frase muito interessante que diz o seguinte: mulher não nasce mulher, mulher se transforma em mulher, porque a gente precisa aprender, todas nós. Então, desde pequenininha a gente percebe, né, as meninas buscando seus direitos, o seu lugar na sociedade, o respeito, o fim da violência, o fim do preconceito. A gente se transforma em mulheres fortes. Vamos começar contando a tua história? Bom, eu sou a Ana, moro em Guaporé há em torno de 20 anos, 20 e poucos anos. Eu vim com 5 anos morar em Guaporé. Veio minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho. E com o passar, falando um pouco da minha infância, eu sempre me senti diferente no lugar apresentado, porque eu nasci biologicamente no sexo masculino, mas eu me identificava muito com características femininas, com coisas sociais e de gênero feminino. Eu não gostava de jogar futebol, eu me interessava muito mais por brincadeiras de boneca, de casinha. E com o passar do tempo, eu fui me descobrindo como uma mulher trans, onde a gente tem um cérebro feminino, mas a característica do corpo é masculina. E foi um processo um pouco delicado, porque minha família não sabia muito bem como tratar toda a situação. Viam que eu era uma criança diferente das demais, mas não sabiam lidar, não entendiam muito bem como era toda essa situação. Com o passar do tempo, eu fui me descobrindo, eu descobri que eu era uma mulher trans. Teve muitos conflitos dentro de mim em relação a isso, porque querendo ou não, tu quer se descobrir como indivíduo. Tu quer fazer parte de alguma coisa. E quando eu estava nesse limbo, onde eu não me reconhecia como menina, mas ao mesmo tempo eu me sentia mulher, eu tive um apoio muito grande do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que me apoiou muito nessa transição. Minha mãe ainda era uma pessoa muito leiga no assunto e não entendia, e ela tinha muito medo de como a sociedade ia reagir em relação a isso. Então a gente tinha muita divergência, mas meu pai fez esse papel de acolhimento. Ele leu, ele estudou, ele foi atrás de informação para entender, e entendeu que eu não escolhi isso, que eu nasci assim. E depois, já adultos, a gente até teve uma conversa, eu e meu pai, e eu pedi para ele: pai, mas tu nunca viu nada de diferente em mim? Ele: desde que tu nasceu, tu é diferente. A gente simplesmente não sabia como lidar e foi deixando a situação acontecer. Mas desde criança tu foi uma criança muito especial, diferente das outras. E daí ele me apoiou, me ajudou na minha transição, pagou meus médicos, psicóloga, remédio, me deu minhas primeiras roupas femininas. E foi meu suporte nesse tempo. Ana, com que idade, assim, tu se identificou e se tornou uma mulher? Não digo se tornou uma mulher, mas assumiu que eu sou uma mulher, vou levar a minha vida dessa forma, e tu se traduziu como uma mulher. Eu sempre me senti, então as primeiras lembranças que eu tenho disso são, sei lá, acho que com 3 anos de idade eu já me sentia. Eu botava a toalha enrolada na cabeça para fingir que era cabelo longo, né? Mas eu realmente comecei a transição, que eu me descobri realmente como mulher, como indivíduo feminino, foi entre os 15 e 16 anos da puberdade ali, que foi onde eu tive uma crise de identidade. Tava quase entrando em depressão, porque eu estava num conflito, porque eu não me reconhecia no espelho. E eu tive ajuda, eu conheci uma menina que também era trans, ela era mais nova que eu, ela tinha 12 anos de idade, já tinha começado a fazer a transição, e ela conversou comigo. Ela disse: tudo que tu sente, eu também sentia. E eu descobri que eu também sou trans. Mas foi entre média de 15 e 16 anos que eu comecei minha transição. Eu admiro muito a coragem do teu pai e também compreendo a tua mãe. Às vezes eu fico pensando, porque eu tenho uma filha e eu não sei ali na frente o que pode acontecer com ela. Todos os pais, eles querem proteger a filha de não sofrer. Porque realmente
toda vez que você sai da caixa que a sociedade te coloca, tem um sofrimento para você Sim. encontrar o seu lugar, encontrar o respeito. Você encontrou esse preconceito? Você precisou lutar contra isso? Alguma vez você se sentiu ofendida como um ser humano, atacada por ser como você é? Olha, eu falo que eu não sou parâmetro, porque eu fui uma mulher muito privilegiada na minha vida. Eu tive um pai que me apoiou incondicionalmente, então o preconceito sempre existiu, mas ele era muito velado. Então, como eu consegui um emprego também num salão de beleza aqui que era reconhecido, meus ex-chefes, então, me tratavam com muito respeito, entendiam toda a transição que eu estava passando, então se tornou uma coisa natural. Tu percebe olhares, comentários, tu acaba ouvindo coisas, mas diretamente a mim, eu acho que eu sofri uma vez uma agressão verbal na rua, foi a única vez, e depois nunca mais, assim. Mas eu digo que eu sou privilegiada nesse sentido, eu não sou um parâmetro. Eu tive apoio, eu tive emprego, eu sei que não é a realidade das mulheres trans no Brasil. Muitas são marginalizadas, são expulsas de casa, não conseguem um emprego formal. Então eu sou privilegiada, meu lugar de fala é de uma mulher trans que conseguiu o respeito e aceitação, principalmente da minha família, que eu acho que a família é a base de tudo. Quando tu é um indivíduo e sofre algum tipo de preconceito ou discriminação, se a família te acolhe, isso é mais da metade do caminho andado, porque tu... Teu porto seguro. Teu porto seguro. Se tu sofrer qualquer tipo de agressão fora, na rua, a tua família vai estar ali para te amparar. Imagina o oposto, né? Sim. Você não ter esse acolhimento em casa. Imagina como a pessoa fica completamente perdida, Sim. sem base, sem segurança. A minha maior dificuldade que eu enfrentei em tudo isso foi no Sistema Único de Saúde, e que foi a barreira, e na escola. Porque também a escola não sabia muito bem como lidar com a situação. Eu fui a primeira mulher trans, a menina lá, que estava todo o processo, como fazer com o meu nome, não fazer. Foram as maiores barreiras. Social, eu não tive tanta. Fui bem respeitada em relação... Acho que minha família se posicionar a meu favor, minha família me amar, acho que as pessoas até tinham receio de falar alguma coisa. Porque é comum as pessoas se sentirem no direito de criticar alguém, quando as próprias pessoas que estão do lado dela também criticam. Exatamente. Com certeza. Eu acho que há um tempo atrás a gente via muitas pessoas que talvez se sentissem dessa forma, mas não sabiam como Sim. se descobrir, como se expor, com quem conversar, talvez por medo, Sim. né, Ana? Que tipo de recado, que tipo de mensagem você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando, talvez pais que estão nos acompanhando e percebam como o teu pai, por exemplo, o filho ou a filha, enfim, tem algo de diferente que talvez não está se reconhecendo, e até para aqueles que não estão se sentindo assim? Olha, eu sempre falei, eu acho que eu vejo pelo exemplo, na verdade, do meu pai. É entender, é conversar, é tentar se colocar no lugar da tua filha e do teu filho e tentar entender as dores e os anseios que ele tem, que foi o que o meu pai fez. Meu pai, ele se colocou numa posição de ouvinte, de entender as minhas necessidades como indivíduo e tentar suprir da melhor maneira possível. Eu acho que o caminho para isso é o diálogo, é o amor. Tu tendo amor pelo teu filho, tu conseguindo entender o lugar de fala dele, acho que isso facilita em todo o processo de aceitação, de autoconhecimento. Acho que essa é o maior segredo, é o amor e ter empatia pelo teu filho. Porque tua filha, teu filho, né? A gente não escolhe ser assim. Isso é uma condição. Eu nasci assim e fui descobrir isso já na vida adulta, com médicos, mas no começo lá, tu não sabe muito bem o que está acontecendo. Que tu ouve agressões na escola, quando tu é criança. Às vezes a criança não faz por mal, mas é comum elas ouvirem determinadas falas e reproduzirem isso. E a gente, quando eu era criança, eu ouvia muito xingamento. E xingamentos que eu não entendia, tipo, eu não sabia o que era gay. Criança, tu não tem esse discernimento de entender o que... Tu sabe que é uma palavra ruim, porque a forma que é dita é de uma forma agressiva. É pra te atacar. Isso, então tu não entende muito bem. Eu sabia que era uma coisa ruim, mas não sabia o que significava. Então,
ter esse diálogo com o teu filho, ter esse amor, essa empatia com ele é o caminho para qualquer coisa. Buscar conhecimento acima de qualquer Isso, coisa, né? Nós exatamente, conversávamos sobre isso essa semana. Eu disse, a gente é jovem, a gente tem acesso à informação, mas parece que a gente nunca sabe o suficiente, que a gente tem essa necessidade de cada vez estar se atualizando mais, de aprender um pouco mais. Por mais que não faça parte, que eu não me identifique de uma forma não tradicional, digamos assim, mas eu acho que eu preciso aprender sobre isso e todos nós precisamos, né? Eu acho que sim, porque eu como pessoa, o que eu quero? É tornar o mundo mais inclusivo e mais empático. Exato. É fazer com que as pessoas se sintam bem ao meu lado, indiferente de qualquer condição que a pessoa venha a ter. Então, eu acho que esse é nosso papel como indivíduo. Por mais que tu, às vezes, não tenha um familiar ou um conhecido, é bom a gente se informar sobre todos os assuntos. Porque o desconhecido causa estranhamento e medo, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe não entendia o que estava acontecendo, então ela tinha medo da sociedade, das pessoas de alguma forma me agredirem. Então, como é mais fácil para ela tinha mais contato comigo, era mais fácil ela tentar inibir tudo isso do que ela enfrentar o mundo inteiro para me proteger. Ela não vai estar 24 horas por dia ao meu lado. Então, é bom se informar e conhecer, que isso quebra barreiras e faz com que tu entenda situações que às vezes tu não vivencia, mas que se em algum momento da tua vida tu se deparar com isso, tu sabe como lidar. Ana, você disse que no momento da sua vida você se olhava no espelho e não se reconhecia. Sim. Aquela imagem externa não era a Ana interna. Isso. E o que eu te pergunto, e a gente acompanha muito através das redes sociais, são muitas mulheres na mesma situação que você, e às vezes sem o apoio ou sem o profissional correto, começam a realizar transformações no seu corpo, colocando até sua vida em risco. Sim. Então, que processo você viveu em se tratando do seu acompanhamento médico para conseguir se olhar no espelho e dizer, não, oba, a Ana que está aqui dentro é a mesma que está aqui fora? Eu comecei primeiro, aqui na cidade ainda não existia, o médico responsável por toda essa transição são endocrinologistas, né? Na cidade, na época que eu me descobri trans, não existia. Vamos pra internet, né? Tá ali. O Google, santo Google. Doutor Google. Então tinha muita informação, existiam blogs de meninas trans que contavam de cidades grandes que tinham acompanhamento médico, que botavam lá o que elas tomavam, como era feito o processo, o nível de remédio, de hormônio que tinha que tomar, e ali eu me baseei no começo de tudo. Foi na internet. Com riscos à saúde, com riscos sérios, né? Porque tu tem que ter um acompanhamento. Exatamente. Tu precisa fazer exame, é uma série de coisas. Isso com que idade, Ana? Com 15 para 16 anos ali, eu comecei a me informar. O que aconteceu? Como eu tinha essa rejeição da minha mãe, eu me informei, fui atrás de médico. Eu tive um amparo bom também, porque eu fui conversar com o médico e ele me disse, olha, não é minha especialidade, mas existe, não tenha medo, não se sinta mal por isso, vamos tentar procurar um endocrinologista que consiga atender as suas necessidades. E daí o que aconteceu? Nesse processo, eu comecei minha transição, que normalmente é assim que fazem, até a questão com o psicólogo, é transicionar vestimentas. Então, tu começa a comprar roupas femininas. Após esse primeiro passo, se insere a questão dos hormônios, né? Faz o tratamento hormonal. Eu comecei a minha terapia hormonal com 18 anos, mas eu já tinha informação e já estava começando minha transição de vestimenta ali, os 15, 16 anos eu comecei. Por que eu comecei com 18 anos? Na época eu morava com o meu pai e existia esse conflito da minha mãe com o meu pai. Meu pai me apoiando, minha mãe dizendo que não era para fazer isso. Então eu tinha muito medo que meu pai sofresse algum tipo de represália da minha mãe, ou minha mãe não gostasse. Então eu disse, eu vou esperar a maioridade, que daí eu posso tomar, eu sou maior de idade e não vai ter nenhum problema. Então, as tuas decisões são tuas. São minhas. E daí foi quando eu comecei. Daí comecei por conta, buscando lá que eu tinha encontrado na internet. Após 1 ano de tratamento, eu consegui uma médica aqui em Guaporé, que aceitou fazer o meu acompanhamento. E daí eu fui fazer exames, tudo, e daí fui pra psicóloga. E daí a gente começou a ter um amparo mesmo, sabe? Médico, para não correr risco à minha saúde.
Ainda faço a questão da terapia hormonal, a gente faz Vai fazer para sempre. pro resto da vida. O que muda é com o passar do tempo, tu diminua ou altera a dosagem, mas tu toma... Vai continuar. Sim. Como o anticoncepcional, por exemplo, que a gente Exatamente. começa a tomar Uhum. e toma durante todo o período Isso fértil. aí. A Ana é super feminina, né, Ana? Do cabelo, tudo, da maquiagem, e super vaidosa também. Ana, tem algo, você faz esse acompanhamento hormonal, mas tem algo que você ainda almeja um dia conquistar, também falando fisicamente? Sim, sim. É que a gente, acho que mulher, no geral, nunca tá contente. tem toda razão. Né? A gente tá sempre querendo melhorar alguma coisa, sim. Eu tenho intenção ainda deste ano botar prótese de silicone. Eu desenvolvi os meus seios devido às questões dos hormônios. Eles desenvolvem a parte... Eles fazem o quê? Eles distribuem a gordura do corpo como se fosse uma mulher biológica. Então, aumenta o bumbum, quadril, seio, deixa o rosto mais redondo, a pele mais fina. Então, essas características tu ganha. Mas, claro, vai muito de biotipo para biotipo. Algumas mulheres conseguem mais seios, outras não. No meu caso, não é do meu biotipo ter um seio muito grande, então eu pretendo botar silicone. Nem do meu. Já vou aqui dar a minha experiência. Então eu pretendo botar silicone. Eu gostaria de fazer uns procedimentos também no rosto, que é de suavizar algumas linhas de expressões que a gente carrega, porque o ideal, quando uma criança se descobre, tem todo esse acompanhamento, a terapia hormonal começa entre os 12 anos, que é onde é feito um bloqueio da puberdade, quando eles tomam bloqueadores que interrompem esse período da puberdade, para não desenvolver características masculinas, secundárias masculinas, e daí faz todo o acompanhamento. Caso a criança se descubra que não, faça terapia e não, é uma crise, às vezes, que não seja isso, ela corta o uso dos bloqueadores e ela tem uma vida normal. Tipo, desenvolve o corpo biologicamente como nasceu. Se ela se descobre realmente como uma mulher ou um homem trans, é feito daí o tratamento hormonal. Então, tu já não tem essas características secundárias, que no meu caso, como eu comecei com 18 anos, eu desenvolvi. Só que são muito sutis. Eu sou privilegiada, eu sempre fui muito feminina. Eu sempre fui pequena, minha mão foi pequena, meu pé é pequeno. Então, eu não me desenvolvi. Então, para mim, foi mais fácil tudo isso. Mas eu quero fazer cirurgia no rosto, botar silicone. Como todas nós. Todas nós Ana, queremos. eu vou dizer uma coisa pra você, que eu acho que é muito bom pra quem tá nos acompanhando, que é o seguinte. Pra mim, na minha vida, quando você encontra a felicidade, quando você encontra o seu lugar no mundo, quando você encontra a sua rede de apoio, o seu trabalho, se o outro tá pintado de azul, se ele raspou o cabelo, o que ele fez simplesmente não importa, desde que seja uma boa pessoa para o mundo, e a gente está precisando de boas pessoas para o mundo, sabe? Sim. Eu quero que você deixe bem claro que, representando todo esse universo, ninguém quer ofender ninguém, ninguém quer afrontar ninguém quer mudar a cabeça de ninguém, né? É ser feliz. É ser feliz. O que eu busquei com tudo isso é ser feliz. É ser um indivíduo apenas na sociedade, ser respeitada. Eu não quero que me aceite, que gostem de mim. Não é isso. Eu quero andar na rua e não me sentir com medo de ser agredida por quem eu sou. É apenas isso. Que absurdo, né? Alguém ser agredido por isso. Vamos combinar. Se alguém pensar um pouquinho, já vai se dar conta que não tem nexo nenhum. Sim, não, Porque que interferência faz Na vida do outro. a tua opção na minha vida? Nenhuma. Nenhuma. Somente me ensinar e aprender um pouquinho Isso. mais. E não vai interferir em nada. O importante é que tu se sinta bem e se sinta feliz. Então, esse é o único desejo que eu tive com tudo isso. Foi ser respeitada. Não é nem aceita, é respeitada por quem eu sou como indivíduo. Ana, obrigado pela tua presença aqui. Que bom que você é uma pessoa muito bem articulada, que tem a comunicação como um dom, porque a gente precisa de pessoas que falem. Sim. Às vezes é por medo, às vezes é por timidez, às vezes é por ter dificuldade mesmo com as palavras. A gente acaba não encontrando pessoas que possam representar a diversidade que é o mundo. Sim. Que bom que você hoje atendeu o nosso convite, veio aqui e deixou essa lição tão linda, né, Leite? Que a gente possa cada vez mais trazer pautas assim, que a gente possa conversar e tornar isso mais
mais parte da nossa vida. Natural. Porque ninguém precisa vir aqui explicar como é ser mulher, ter nascido mulher, falar sobre a sua experiência, como é ser hétero ou algo do tipo. Que a gente possa tornar isso cada vez mais parte mesmo, mais natural. Obrigada, muito obrigada, eu Ana. Que agradeço. A gente deixa um espaço para as tuas considerações, também falar para o pessoal onde eles podem te conhecer um pouquinho mais, acompanhar, conhecer o teu trabalho também, as tuas redes sociais. Queria agradecer, meninas, pela participação. É muito importante. Eu acho que muitas pessoas conhecem minha história, mas ainda tem pessoas que não sabem. E acho que isso ajuda a desmistificar ou ajudar até mesmo pessoas que estão passando por essa situação. Minhas redes sociais, eu tenho meu perfil pessoal e meu perfil profissional. Meu profissional é mariana.mlo e meu pessoal é ana_mlo, que daí tem um pouco mais de mim lá. Então, pessoal, fica o convite para acompanharem a Ana, conhecer um pouquinho mais e também seguir acompanhando Elas por Elas, nossas redes sociais da Rádio Aurora. A gente está no Instagram, @RDAuroraGuaporé, no Facebook Rádio Aurora 107.1 FM e no YouTube Aurora Online. Muito obrigada a todos, continuem nos acompanhando, se inscrevam aí para não perder nenhum vídeo que a gente postar por lá, assim como esse que a gente fez com a Ana. Até a próxima. Tchau, tchau!